Imagine uma multidão de milhões no deserto. Pessoas que acabavam de sair da escravidão no Egito, sem lar, sem estrutura, apenas esperança e a promessa de Deus. Eles escaparam das correntes, mas carregavam um vazio profundo, uma necessidade visceral de algo que os conectasse com o sagrado, um lugar tangível onde pudessem adorar, buscar consolo e encontrar respostas divinas. Era então que Deus revelou a Moisés um plano extraordinário, o tabernáculo. Não um templo de pedra permanente que permaneceria em um local fixo, mas uma tenda sagrada, uma habitação divina móvel que poderia acompanhar o povo por todos os 40 anos de peregrinação no deserto. Moisés desceu do Monte Sinai com as instruções divinas gravadas em sua mente e uma visão precisa do que deveria ser construído. Deus havia mostrado-lhe um modelo celestial do tabernáculo, e Moisés deveria construir uma réplica exata no deserto. As instruções eram claras, minuciosas e absolutas. Me farão um santuário e habitarei no meio dele. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, assim mesmo o fareis. Moisés reuniu o povo e pediu ofertas voluntárias: ouro, prata, cobre, linho fino, pelo de cabra, madeira de acácia, tinta púrpura, carmesim e azul. Cada membro da comunidade poderia contribuir com seus pertences materiais para construir a morada do Deus vivo. E o povo respondeu, de forma extraordinária. Tanto material foi trazido que Moisés eventualmente precisou fazer um anúncio: parem de trazer ofertas. A abundância havia excedido toda expectativa. Isso demonstrava algo profundo, que o povo, após sair da escravidão e ver os milagres de Deus, agora tinha fome espiritual verdadeira. Mestres como Bezalel e Aholiabe, homens que Deus havia especialmente capacitado com sabedoria, inteligência e habilidade artesanal, começaram a construção. Não era construção comum, era obra divina. Cada corte de madeira, cada fio de ouro, cada medida devia ser perfeita, porque estavam construindo a casa de Deus. A estrutura final seria uma obra-prima de engenharia sagrada e simbolismo divino. O pátio exterior media 100 côvados, aproximadamente 45 metros de comprimento, por 50 côvados, aproximadamente 23 metros, de largura. Um espaço imenso no deserto. Era cercado por cortinas de linho fino branco, medindo 2 metros e 25 centímetros de altura, sustentadas por colunas de bronze. Uma única porta orientada para o leste permitia a entrada, 10 metros de largura, 2,5 metros de altura, simbolizando que só havia um caminho para se aproximar de Deus. No pátio ficava o altar do holocausto para ofertas queimadas, feito de madeira de acácia revestida de bronze, medindo 2,7 metros em cada lado e 1,35 de altura. Era onde os pecados eram simbolicamente transferidos aos animais sacrificados, prefigurando o sacrifício de Cristo. Havia também a bacia de bronze para a purificação dos sacerdotes, um objeto redondo e profundo contendo água. Os sacerdotes deveriam lavar mãos e pés antes de entrar no santo lugar, significando a importância da purificação antes de se aproximar do sagrado. O santo lugar, a primeira câmara interna, continha 3 mobiliários sagrados, cada um carregado de significado profundo. A mesa dos pães da proposição, no lado norte, feita de madeira de acácia coberta com ouro puro, medindo 1 metro por 45 centímetros, com uma borda de ouro ao seu redor. Sobre ela havia sempre 12 pães, um para cada tribo de Israel, representando a provisão constante de Deus para seu povo. O candelabro de ouro, a menorá, no lado sul, uma obra-prima de ouro puro pesando 30 quilogramas, com 7 lâmpadas que nunca deveriam ser extintas. As 7 lâmpadas representavam a iluminação divina, a presença constante de Deus trazendo luz ao mundo. O altar de incenso, no centro, feito de madeira de acácia coberta com ouro puro, quadrado, medindo 45 centímetros de cada lado, sobre ele queimava incenso continuamente, um aroma suave que subia aos céus, representando as próprias pressões de Deus. O lugar santíssimo, o Santo dos Santos, a câmara mais sagrada, separada do santo lugar por um véu luxuoso de linho fino, bordado com estofos azul, carmesim e azul,
com querubins bordados magnificamente. Este véu era uma barreira intransponível. Ninguém poderia passar além dele, exceto o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano no dia da expiação. Aqui, em completo isolamento, ficava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de toda a religião hebraica. A arca era feita de madeira de acácia, aquela madeira durável do deserto, coberta com ouro puro por dentro e por fora, criando um contraste entre força exterior e pureza interior. Media 1,22 m de comprimento, 76 centímetros de altura e largura, dimensões precisas que criavam harmonia e proporção. Tinha argolas de ouro em cada lado para varais de madeira também cobertos de ouro, porque ninguém poderia tocar a arca diretamente. Seu poder era tão sagrado que tocar em seus lados desprotegidos resultaria em morte instantânea. Dentro da arca havia 3 objetos sagrados: as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus, a lei, o padrão de justiça divina, um vaso de ouro contendo maná, a provisão milagrosa de Deus no deserto, comida celestial, e a vara de Arão que floresceu, um aviso contra a rebeldia. A vara havia florescido almond flowers como sinal do favor divino sobre Arão, como sacerdote. A tampa da arca era o propiciatório, ou trono da misericórdia, feita de ouro puro sólido, medindo o mesmo comprimento que a arca. Sobre esta tampa havia 2 querubins de ouro, seres celestiais com asas estendidas, um em cada extremidade, enfrentando um ao outro. Suas asas se estendiam sobre o propiciatório, criando um espaço onde a glória de Deus manifestava-se. Era ali, entre os querubins, que Deus manifestava sua glória, uma presença visível, tangível, inconfundível. Era ali que Deus falava com Moisés. Toda a estrutura interna era coberta por camadas de cortinas que proporcionavam tanto proteção quanto significado simbólico. Primeira camada de linho fino com estofos azuis, púrpura e carmesim, bordados magnificamente com querubins. Segunda camada de pelo de cabra, criando isolamento. Terceira camada de pele de carneiro tingida de vermelho. Quarta camada de pele de golfinho, protegendo tudo. Paredes de madeira de acácia colocadas verticalmente sobre bases de prata, cada base pesando 35 kg, criando estabilidade absoluta. Tudo em ouro, prata, cobre, materiais de valor, demonstrando que este não era um abrigo comum, mas a morada do Rei Invisível, o Altíssimo. Quando armado, o tabernáculo media 15 metros de comprimento, 5 metros de largura e 5 metros de altura, uma tenda monumental, erguendo-se no meio de um deserto infinito, um lembrete tangível de que Deus estava com seu povo. Os levitas, escolhidos especificamente para este serviço, eram responsáveis por carregar, montar e desmontar o tabernáculo sempre que o povo se movia pela primeira vez. Havia uma ordem precisa e sagrada, diferentes famílias levitas responsáveis por diferentes partes específicas. Quando se movimentavam através do deserto, cobriam tudo com um manto azul antes de desmontar, para que ninguém visse os objetos sagrados enquanto estavam sendo transportados. As 12 tribos de Israel acampavam ao redor do tabernáculo em formação perfeita, 3 tribos de cada lado, leste, oeste, norte e sul, demonstrando que toda a nação circundava a presença de Deus, que ele estava literalmente no centro de tudo. Mas o tabernáculo era mais que arquitetura ou engenharia, era profecia incorporada, era simbologia divina manifestada em forma tangível, era Cristo velado em estrutura de tenda. O altar do holocausto representava a morte sacrificial de Cristo, o Cordeiro Imaculado que removeria os pecados do mundo. A mesa dos pães representava Cristo como o pão da vida que alimenta a alma eterna. O candelabro representava Cristo como a luz do mundo que ilumina as trevas. O altar de incenso representava as orações dos santos subindo aos céus através de Cristo.
A Arca da Aliança representava a presença permanente e inabalável de Deus. Cada medida, cada material, cada detalhe carregava significado espiritual profundo. Era uma sombra das coisas celestiais, uma representação tangível do reino invisível de Deus. Quando a construção terminou após meses de trabalho, uma coisa extraordinária e inconfundível aconteceu. A Bíblia registra com simplicidade solene. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Uma nuvem, a mesma nuvem luminosa que havia guiado Israel no deserto, que havia aparecido no Monte Sinai, desceu e cobriu completamente o tabernáculo. Não era nuvem comum, era a presença divina materializada. Era a glória de Deus manifestada visualmente. Os israelitas viram isto e compreenderam profundamente. Deus estava aqui. Deus estava no meio deles. Não era abstrato, não era invisível, não era filosófico, era real, era palpável, era presente. Durante 40 anos no deserto, o tabernáculo foi a presença constante e inegável de Deus com seu povo. Quando havia necessidade de sacrifício pelos pecados, iam ao tabernáculo. Quando havia doença e precisavam de cura espiritual, iam ao tabernáculo. Quando precisavam se encontrar com Deus, compreender sua vontade e receber orientação, iam ao tabernáculo. Mas havia um mistério implícito e perturbador, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ninguém, exceto o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, podia passar por aquele véu. Era uma barreira intransponível entre humanidade pecaminosa e divindade santa. Era a lei que separava pecador de Deus, mortal de imortal. Havia esperança naquela separação, esperança contida no próprio véu bordado com querubins, esperança de que um dia aquele véu seria rasgado, de que aquela barreira seria removida, de que Deus e humanidade pudessem estar unidos, não através de um sacerdote intermediário oferecendo sacrifício animal anualmente, mas através de um sacrifício perfeito e eterno.